Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Substância P. Hoje nós temos um tema muito importante aqui com uma convidada especial. E nós vamos falar um pouquinho sobre educação, sobre déficits de educação. Vou falar de muita coisa bacana aí sobre educação e como a gente ensina. E como ensinar pessoas que também têm dificuldades de aprender. Então, estou aqui com a convidada especial, aqui uma professora muito mais do que graduada, com muitas formações, aí, mais de 30 anos de experiência. Então, a professora Angélica Chico vai contar para a gente um pouquinho da sua formação e o que ela faz no seu dia a dia. Bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos. São 30 anos de trajetória, de percurso. Iniciei no magistério, então, do ensino médio, começou a me intrigar a questão de aprendizagem. Desde os 15 anos, com estágio numa escola de desenvolvimento infantil, na cidade de São Caetano. Sempre aquele olhar e aquela atenção para a criança que não aprendia da mesma forma que as outras, né? E nesse percurso veio a pedagogia, continuei naquela questão ali, e aí, o que faz, como conectar, como, né, ter esse acesso à aprendizagem a todos, ampliar as possibilidades de todas as crianças e adolescentes. Terminando a pedagogia, ingressei na psicopedagogia, também foi aí uma longa história, eu falo que foi uma das maiores paixões, né, porque você começa a entender a questão das dificuldades de aprendizagem, dos transtornos de neurodesenvolvimento. Mas essa parte da psicopedagogia é o quê? Uma pós-graduação? É uma outra faculdade? Explica pra gente. A psicopedagogia é uma especialização. Especialização. Né? Então, é uma pós-graduação com foco nas dificuldades de aprendizagem, né? No não aprender, nos estilos de aprendizagem. Então, eu digo que assim, é essencial para poder se conectar, para compreender como acontece essa questão da aprendizagem, da inclusão, né? E vira uma paixão. Então, a psicopedagogia ela tem a área clínica, né, que você atende em consultórios, clínicas, aí em parcerias com psicólogos, fonoaudiólogos, neurologistas, né, porque quando a gente encaminha, avalia uma criança, né, para a hipótese diagnóstica, nós precisamos que o médico valide ou descarte as nossas percepções. Algo multiprofissional, né? Todas as clínicas juntas ali. É isso mesmo. Que é o foco hoje. Hoje é isso aí. É para, né, compreender esse funcionamento e para a gente oferecer as oportunidades, as estratégias adequadas para que todos tenham acesso à aprendizagem. Eu acho muito importante a gente tirar o médico do centro do foco, como se fosse o centro do universo, né? Então, hoje a gente é multiprofissional, né? Tudo que a gente faz, ela tem que ser baseada em todos os profissionais atuando ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso teve uma mudança muito grande nos últimos anos e as outras áreas mostram a importância de todo mundo trabalhar junto. Com certeza. Recebi nos últimos 2 anos de neurologistas, o que eu achei bem interessante, buscando uma parceria com psicopedagogo. Então, recebi 2 crianças que um neurologista indicou para que eu fizesse a avaliação, né, psicopedagógica, para entender um pouquinho quais são as dificuldades, o que estava, na verdade, impedindo que essa criança avançasse. E depois que eu fiz a avaliação, né, aí encaminhei para uma fonoaudióloga, que eu precisei de uma percepção, de um parecer, né, em relação à questão da linguagem, né? E o neuro validou a nossa avaliação. Então, achei bem bacana, porque antigamente, né, o médico definia, né, lá atrás. Se virem. Isso aí. E voltava para os consultórios, e voltava para o psicopedagogo, para a fono, né? Então, achei bem bacana. Isso, legal. Bom, e aí continua o seu percurso depois da psicopedagogia? Então, e aí cliniquei, né? Então, tenho experiência clínica desde 2000. Então, comecei ali, então vamos avaliar, vamos trabalhar com intervenção psicopedagógica. Eu digo que o diagnóstico na área da aprendizagem, ele é apenas um ponto de partida, né? Então, quando você recebe uma criança, né, então, foi no neurologista, no psiquiatra, no neuropediatra ou no neuropsiquiatra, onde a criança volta com um CID. Então, ele tem realmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né? Então, ele foi laudado, ele tem uma dislexia. Isso para psicopedagogos, professores, né, os profissionais da área, psicólogos, fono, eu acredito que é apenas um ponto de partida, né? O que vem depois? Como acessar? Né? Agora a gente já tem ali
na verdade, uma posição clínica e o que a gente vai fazer com isso. Então, acho que a grande dificuldade é isso, adaptar as estratégias, não tem uma receita. Então, nem todo disléxico funciona da mesma forma, né? E a neurociência, nos últimos anos, então, depois da psicopedagogia, busquei a neurociência, né, aplicada à educação e aprendizagem. Gosta de estudar, hein? Bastante. E o mestrado também. Pois é. Então, a neuro veio para mostrar quais são as funções que estavam prejudicadas ou deficientes. E aí, e assim, o que eu, né, sempre valido nas minhas aulas, sou professora também dos cursos de psicopedagogia, neuropsicologia e neuropsicopedagogia. O que eu, né, gosto de reforçar com os alunos é só um ponto de partida. O que a gente vai fazer com isso, né? Então, é olhar para o indivíduo, compreender como ele funciona, qual o estilo de aprendizagem de cada um, né? E propor essas adaptações. Legal. E você falou de dois distúrbios, né? Duas doenças. Dislexia e o TDAH. Qual a diferença dos dois? Explica o que é cada um pra gente. Então, a criança com transtorno de, né, déficit de atenção e hiperatividade, ele tem a criança nasce, né? Então, quando você busca, né, essa causa, pode-se ter em várias situações, né? Então, a criança já nasce com TDAH, pode vir de o consumo de drogas, né, álcool na gestação, depressão, luto, uma série de coisas, né? Tá. Então, você tem que amenizar os sintomas de que forma? Alguns têm só questão atencional, né? Eles não têm prejuízo cognitivo. Então, quando você aplica uma avaliação psicopedagógica, eles geralmente eles surpreendem nas provas operatórias, né? Que é um dos instrumentos para avaliar a questão do pensamento abstrato, da lógica. E eles têm não vamos falar de QI, porque isso também caiu, né? Meio ultrapassado. Mas, geralmente, eles têm superior, acima da média ou superior. A questão do TDAH é o foco, Tá. né? Então, eles não têm o foco necessário para a aprendizagem, eles têm um prejuízo na questão da memória, principalmente a memória de trabalho. Então, você deu o comando, ele esquece logo em seguida, né? A questão atencional é bem prejudicada. Tá. Então, nós precisamos compreender como essa criança, esse adolescente funciona e buscar estratégias que possam amenizar esses sintomas, né? Uma das estratégias que a gente tem realizado é associar o esporte, né? Então, eu tenho 2 aprendentes que estão, na verdade, jogando squash, né? Fiz uma avaliação e eles estão jogando squash para trabalhar as questões atencionais, a questão de comando, planejamento, gestão de tempo. Então, através do esporte, porque são 2 jovens né, adolescentes que se interessam pelo esporte e o atendimento tradicional num consultório não traz um resultado. Que legal. Né? Então, nós estamos aí caminhando para um projeto com esporte também. Puxa, que legal. Isso é muito bacana, né? Isso é uma promoção ampla de saúde, né? Incluir essas pessoas tendo o benefício do esporte. O esporte traz, né, benefícios. A gente trouxe aqui o Renato Galego, né, num dos podcasts, né, para falar sobre isso. E ele trouxe histórias muito bacanas para a gente sobre pessoas que realmente se transformaram no squash, pessoas que acabam uma forma do esporte de tirar as pessoas também de ambientes ruins, né? Isso é um negócio bacana. E a dislexia? O que é a dislexia? A dislexia é uma dificuldade específica de leitura e escrita, né? Então, a dislexia tem a dislexia superficial, onde a criança consegue ler as palavras regulares ou as palavras que você lê da mesma forma que você escreve. Então, essa é um pouquinho mais difícil identificar porque ele não consegue, ele vai mal no inglês, ele não consegue essas trocas do português, né? Então, que você fala de um jeito, escreve do outro, ele tem muita dificuldade nesse processo. As crianças com dislexia têm a adquirida, né? A dislexia adquirida, ela vem pós algum acidente vascular, né? Então, uma questão assim, né? Eles adquirem, eles tinham a competência leitora e eles perdem a competência. Isso. A de desenvolvimento, eles também têm... Nós começamos a perceber, tem sinais na educação infantil, mas geralmente eles têm a questão do espelhamento, da leitura. Então, os casos mais graves, eles enxergam de uma outra forma, né? Tá. Então, eles não fazem a leitura da esquerda para a direita.
E eles têm, assim, alguns casos de dislexia severa, eles têm muita dificuldade, né? E o que acontece? Uma avaliação, né, assim, real de dislexia tem que acontecer após os 9 anos, né? Porque é o período que todas as crianças têm para se alfabetizar, né? E o que nós vamos, assim, como você vai acessar essa questão do disléxico? Tem fontes específicas para disléxicos leitores, a consciência fonológica para alfabetização, as cartilhas, né? Hoje, com essa modernidade, nossa, o que é isso? Mas eles aprendem Nem pelo se método. escreve mais direito, né? Pois é. E eles vão pelo método silábico, Sim. né? Então, em casos de crianças com dislexia, o que você precisa é amenizar esse insucesso, essa questão de fracasso, porque eles se sentem, tanto o disléxico como as crianças com TDAH, eles se sentem inferiores aos outros. Então, vem questões de baixa estima, né? O E trabalho aí do vai piorando tudo. vai piorando. O trabalho do psicólogo é fundamental para a questão emocional, né? E eles estão aí. E, assim, eu acho que vem aumentando o número de crianças com dificuldades, tanto atencionais, né? A dislexia, de um tempo para cá, os profissionais têm utilizado dificuldades específicas de leitura e escrita, né? Então, não tem mais relacionada à desortografia, que é uma questão com uma dificuldade pontual ali na questão ortográfica, né? A disgrafia, que é uma questão também motora, de caligrafia, né? Mas o que eu percebo, muitas dessas crianças precisam melhorar o funcionamento das funções, atenção, percepção, das funções executivas, a questão da aquisição de linguagem para ampliar as possibilidades. E o disléxico, ele tem que fazer uma terapia, tem que fazer é uma forma de aprendizagem diferente? Como é que funciona? Como que esse aluno tem que ser acompanhado? Ele tem, na verdade, assim, né? Fora extra escola, tem que ser feito um programa de intervenção, né? A depender, né, do tipo de dislexia com fonoaudiólogo, psicopedagogo, né? O psicólogo para a questão emocional, que na maioria das vezes eles vêm com essa questão de baixa estima. Isso Né? também interfere bastante na Claro. aprendizagem. E na escola, com estratégias adaptadas, né? Então, assim, apoio leitor, quando ele ainda não faz a leitura, uma fonte específica, tempo estendido, conteúdo reduzido, né? Então, você tem algumas estratégias que, como o TDAH, o disléxico também não tem prejuízo cognitivo, tá? O cognitivo é preservado. O que precisa é oferecer condições diferenciadas, né, para que ele possa, na verdade, aprender. A verificação oral, então, assim, eu acho que as escolas precisam, né, investir na questão da oralidade. Então, eles registram, acho importante fazer a avaliação, né, na forma de registro, mas fazer a verificação oral. Tanto o disléxico como o TDAH, eles costumam corresponder à avaliação oral. Então, podcasts, buscar outros tipos de avaliação no caso dos... Ele faz uma prova oral melhor do que uma prova escrita. Faz. Porque a questão dele é o Você registro. vê só que beleza, né? Que tem um lado bom, né? Pois. Porque ninguém sabe fazer prova oral, né? Prova oral é muito mais difícil do que prova escrita, né? E para Porque eles, tem o fator emocional, tem o fator de inibição, tem o fator de como falar, de como se posicionar, né? É A isso prova mesmo. oral ela é mais complexa. é isso mesmo. Né? Então é interessante, né? Porque isso mostra que a cognição é preservada, né? O que eles não conseguem é essa questão do registro. Do Organizar, adaptar, dificuldade nas funções executivas mesmo, planejamento, controle inibitório. Né? Na questão do TDAH, ele não consegue ter um foco. Então, alguns... Ele perde o foco rapidamente, vê Muito. outras coisas. Ele tem um hiperfoco no que é interessante. Então, o que interessa, ele consegue. Ele não consegue se concentrar em coisas que não são interessantes para ele. O que é interessante, Ele consegue. Ah, eu achei que ele não se concentrava com nada. Você vê que o que é a ignorância, né? E aí Eu vem... achei que ele não tivesse, ele nunca ficava com nada. Não, e aí que tá. E os pais, às vezes, né? Não, mas quando é interessante, ele consegue. Quando é real. Então, é verdade. Não, é Quando é do verdade. interesse dele, ele consegue manter o foco. Bom, sempre tem alguns pontos que a gente tem que, né, analisar, né, nas situações, né, que elas, né, porque hoje esses diagnósticos que a gente vê muito mais, né, a gente estava até conversando, né, Sim. que a gente não sabe por que, se a gente vê mais ou se vê menos, se existe
de vez em quando, um excesso de diagnóstico, né? Qualquer coisinha é um TDAH e vamos dar remédio, né? Eu, assim, não sei se eu olho isso de uma forma um pouco mais crítica, mas de vez em quando eu falo, poxa, mas tanta gente assim tem, né? E tanta gente precisa ser medicada, será que não existe medicação sempre? É isso. E Tem? Que medicar sempre? Não. Não, essa questão do esporte e da música, ela vem como estratégia, né? Então, assim, a criança tem uma questão atencional, né? No caso que eu citei do squash, fiz uma avaliação, né, das funções da atenção, percepção, uma avaliação psicopedagógica. Criei uma ficha ali com o pessoal do squash, eu não sou do esporte, eu sou da parte psicopedagógica. E aí criei algumas, né, na verdade, uma ficha de desempenho individual, onde o professor que está dando aula preenche. Né? A cada aula ele preenche se ele atendeu o comando, se ele manteve o foco no exercício, porque é uma aula. E eu faço a aplicação do teste uma vez por mês para verificar que funções melhoraram e que Piora. funções, né, não avançaram. E os resultados, né, com retorno de escolas, são bem positivos. Então, melhorou na questão atencional, melhorou na Merece gestão. uma publicação, hein? Sim, acho que É? precisamos. Merece uma publicação bacana, poxa. Precisamos. Né? Sendo uma ferramenta, né, de melhora de qualidade de vida, né, dessas pessoas, né, de alguma forma, né? Porque Sem medicação, sem participando medicação, de né? competições, aprendendo a lidar com a gestão emocional. E a música. Tive um outro caso de um adolescente que não aderia a essa questão do consultório, de ficar lá uma hora só com... Então, era uma vez por mês no consultório e aulas de música. No caso, ele fazia bateria. Ah, Foi maravilhoso. Então, assim, melhorou o funcionamento. Ele não deixa de ter TDAH, ele não vai deixar de ter a dislexia, mas melhora o funcionamento da atenção, da percepção, né, das funções executivas e, com isso, a aprendizagem também acontece de uma forma mais tranquila. ó, que legal. É bom saber, né, que existem alternativas, que hoje a gente vê muita gente tomando, né, a tal da Ritalina, né, que é o remédio que mais toma. Sabe que muitos médicos tomam Ritalina, né, para funcionar melhor, para pensar melhor, né? Vários remédios são usados de forma para aumentar desempenho intelectual, né? Não sei se eles funcionam, né, realmente, mas eu sei que tem muita gente que toma e isso até virou algo que eu sempre falo contra, né? Porque para mim não justifica, né? Mas virou uma moda aí entre médicos. Eu acho que tem assim, já tive vários alunos, né? Quando eu iniciei na Metodista, no Colégio Metodista São Bernardo, eu trabalhei com classes multisseriadas, com crianças com dificuldades de aprendizagem. Foi assim, vou dizer que uma vivência maravilhosa. Imagino. Né? Tive muitos alunos que precisavam do medicamento para assentar, né, a questão da atitude. Porque o que acontece na escola? Alunos com atitudes inadequadas, agressivos. Então, nesses casos, Aí vale. eu acho que vale. Vale porque ele também se torna inadequado, não consegue pertencer aos grupos. Né? Hoje também, assim, tem muitos casos de transtorno desafiador opositivo. Né? O TOD, que também estão, na verdade, laudando mais cedo as crianças com TOD. TOD é o quê? É um transtorno desafiador opositivo. Então, ele não lida com frustrações, ele não aceita autoridade, ele não lida com regras. Então, assim, é difícil, mas também tem as estratégias, né? E assim, olha, o que eu diria para todos os casos: vínculo, compreensão, né? Eu acho que no caso do transtorno desafiador opositor, você tem que... Esse deve ser mais difícil ainda, É o mais né? difícil. Você tem que cobrar, mas de uma forma assim, elogiar quando merece elogiar, retomar as regras, né? Mas para pais é muito difícil. E uma das minhas alunas trouxe que uma criança com 4 anos, eu não conhecia um caso tão precoce, foi também foi laudado com transtorno desafiador opositivo, porque a criança tem reações muito agressivas. Então, hoje a gente tem aí vários transtornos, mas o caminho é esse, né? É olhar para esse indivíduo, compreender como ele funciona, vínculo. Eu não tenho outra... Se me perguntar o que dá certo, vínculo. Aí, nesses casos do transtorno desafiador ou TDAH com agressividade, casos severos, aí a medicação, ela
ajuda. Ajuda. Ela faz a diferença porque eles se tornam inadequados e não conseguem pertencer, né, ao espaço, ao ambiente escolar, principalmente. Tá. É muito interessante, né? Esse eu nunca tinha ouvido falar. Acho que é pouco comum esse, né? A gente ainda não tá na mídia, porque a dislexia, o TDAH virou, né, um negócio meio midiático, né? Todo mundo fala, todo mundo sabe de um caso, não, e aí o moleque já começa mais agitado. Não, esse moleque tem TDAH, né? Pô, você rotula já E eu acho que antigamente a gente... Eu lembro de várias pessoas da minha turma do colégio que deviam ter alguma dislexia, alguma alteração, e ninguém diagnosticava também, né? Os caras que não iam bem, né? E eram expulsos do colégio. Acho que tinha uns caras né, que passavam desapercebidos, né? Mas é isso mesmo. E hoje, então assim, eu não sou a favor, né? Eu vou buscar sempre esporte, música, terapias alternativas. Eu acho que vale a pena, né? Porque eu acho que isso, e como você disse, o esporte, a música, entre outros grupos onde, né, os jovens podem desenvolver habilidades, escoteiros, enfim, eu acho que eles também ajudam na questão comportamental, na questão do ambiente em que o jovem, né, vai... Da inclusão, né? Da comunidade, né? De se sentir inserido. Eu acho muito importante. Isso é importante, que faz parte do caráter, né? Da pessoa, do desenvolvimento, né? E quando a gente fala de educação, a gente não fala só de educação tradicional, né? De aprender a matéria, né? A gente fala muito de outros tipos de educação. Aliás, era o que a gente estava falando. Desenvolvimento de outras habilidades. A gente sempre que eu posso, eu tento puxar isso, que eu acho que é um negócio que eu gosto muito, que eu leio, que são as habilidades não técnicas. Como que você enxerga essas habilidades não técnicas hoje na vida das pessoas, no mercado de trabalho, no colégio? Olha, o que eu vejo na educação básica é bem difícil ainda, né? Eu acho que existe um padrão, né? Eu sempre me incomoda muito a questão do ele é um bom aluno, ou ele é um ótimo aluno. Qual é o padrão? Né? Um aluno que tem notas boas. Então, ele é um bom aluno nas disciplinas ali escolares, né? Mas olhar para esse aluno na questão das diferentes, né? Pensando nas inteligências múltiplas. Então, tem alguns que têm habilidades musicais, esportivas, né? Nós temos um caso, né? Acompanhei um caso de um adolescente que tem alta habilidade esportiva, de comunicação, um menino interessante, né? Um adolescente, mas que não se interessa pelas disciplinas da matriz curricular. Tá. Né? Então, assim, é uma questão de, nossa, não vejo a hora de terminar o ensino médio e seguir a carreira do esporte ou habilidades que ele tem interesse, né? E aí é olhar para cada um, né? Eu sempre de uma forma individual, né? Individual. Né? Como muitos têm uma habilidade musical, a questão da música, então estar ali durante 6 horas, que sejam, né, cumprindo algumas disciplinas que são necessárias, né? Claro, a gente tem que cumprir algumas coisas, a gente faz também o que não gosta, né? Mas eu acho que esse olhar para as habilidades é o que falta, né, no dia a dia. Então, eles têm que corresponder a um padrão. Né? E aí cada um vai buscar... Hoje eu acho que as habilidades são tão diferentes, né? Eu trabalho como uma professora de projeto de vida também. E hoje fugiu aquela questão de qual curso superior, né? Que curso você quer entrar? Eu quero empreender, eu quero fazer um intercâmbio, eu quero... Então, acho que hoje tem muitas possibilidades. Que hoje existe um leque de possibilidades, né? Aliás, com o digital, né? Com o online, de tudo... várias outras áreas apareceram que não existiam há 20 anos atrás, né? Então, não existia praticamente informática, tecnologia. Então, hoje tem um monte de coisa, né? Outro dia eu estava falando com uma pessoa que mora no meu prédio, que o filho é engenheiro ecológico. Bom, sei lá, sei que ele faz alguma coisa de engenharia que eu nunca tinha ouvido falar. Para mim, eu só conhecia uma outra engenharia, né? Ele estava fazendo engenharia... não sei o quê, só de ecologia, só da parte de meio ambiente. Pô, eu achei aquilo, falei, pô, que bacana, né? Existem várias áreas que a gente não sabia que existiam, né? E não obrigatoriamente para o cara se dar bem, ele precisa ter um curso superior. Exatamente. Curso superior, para mim, só serve para ter cela especial, que isso aí não vai cair já também. Com certeza. E o que eu vejo nas escolas, eu não sou, assim, nunca fui
fã de educação física, não tenho habilidade esportiva, né? Como eu brinquei, minha área é outra, né? Sempre fui do estudo, né? Tenho outro perfil. Mas o que eu sinto, né? Então, na matriz do ensino médio, educação física não faz parte ali, como eu acho que teriam que ter mais aulas de educação física, mais aulas de artes, mais aulas de música, na minha percepção. Né? Eu acho que a questão da tecnologia. Então, eu acho que ainda a gente está num sistema muito tradicional. Apesar de metodologias ativas, de outras propostas aí de inovação, eu acho que a gente segue ainda um modelo Muito tradicional. eu acho. Muito tradicional. Não, eu também acho. Não, eu vejo porque eu estudo com meus filhos, né? Vejo as matérias dos meus filhos. E não fugia muito daquilo que eu via, né? Lógico que eu preciso dar uma estudada ali bem. Tenho que ler bastante para relembrar alguma coisa e para entender, né? Mas vejo que não muda muito. Eu vejo que tem algumas disciplinas que são inseridas, que são mais atuais, né? Não tão tradicionais, mas continua mais ou menos o arroz com feijão. E assim, eu falo, né, como psicopedagogo, a gente não pode ser contra método nenhum. Eu tenho crianças, adolescentes que aprendem pelo método tradicional. Então, isso é uma outra questão que os pais precisam perceber. Qual é o perfil do meu filho? Qual a aptidão do meu filho? Exato. Porque, às vezes, a escola tem uma proposta pedagógica e o seu filho não se encaixa naquela proposta pedagógica. Né? Ele tem um outro, então você vai ser uma tortura para você, para ele, né? para os professores. Vai sofrer, todo mundo vai sofrer. Né? Então, acho que os pais precisam buscar, então, assim, acho que é compreender. Né? Então, quando a gente pensa, é uma área que envolve muitas coisas. O trabalho dos professores, o trabalho clínico. Né? Então, como eu tenho essa experiência de estar na escola como orientadora e ter essa experiência na área clínica, quando eu vou falar sobre o meu aprendente, eu tenho uma visão. Quando eu estou como escola, eu tenho que considerar toda a estrutura. Toda a estrutura. E o que eu posso ou não oferecer. Né? E os pais também. Então, o grande lance é qual é o estilo de aprendizagem do meu filho? Quem é o meu filho? Né? Eu acho que essa pergunta é a que também faz parte aí da nossa reflexão. Com certeza, não. Isso a gente vê diferenças. Né? Meu filho e minha filha são totalmente diferentes, né? Do ponto de vista de aprender, de estudar, e não quer dizer que um é melhor que o outro, né? Eu sempre falo isso para eles, falo, cada um se aprende de um jeito, cada um tem as suas áreas que você gosta mais, né? Mas é difícil, né? É difícil ter esse conceito e pensar, parar e refletir nisso, né? Teve uma mãe de 2 aprendentes, ela falou, você está sugerindo que eu coloque um filho em cada escola? Eu falei, aqui eu posso sugerir, e você vai ver o que é possível, né? Porque perfis totalmente diferentes e o menino estava, assim, entrando em depressão, numa escola conteudista, que exigia, né? E a menina correspondia super bem a esse modelo. No final, ela teve que colocar um em cada colégio. E aí deu certo. Deu certo. Cada um na sua área, cada um buscando cada um no seu espaço. quadrado. Exato. E entendendo a particularidade. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, né? Eu acho que as escolas vão caminhar para ter partes mais individualistas dentro de uma classe. Precisa. Mas é difícil, né? Porque é muita gente. É difícil, eu também, assim, né? Eu falo que nós temos que olhar para todos os aspectos. Para o professor também é muito difícil, né? Porque nós temos colégios com realidades ali com 40, 35 alunos e cada um com estilo. Né? Quando a gente fala em canais de comunicação, existe um estudo, né? Eu acho que está avançando, na verdade. Então, tem as pessoas que são sinestésicas, elas aprendem ali na prática. Os TDAHs, claro que sempre tem as exceções, a maioria é sinestésico, é o pessoal que aprende fazendo. Então, tanto é que um TDAH ele tem que tocar em tudo, ele precisa desse contato sinestésico. Tem os auditivos, que eles estão ouvindo e estão fazendo outra coisa, eles estão conectando. E os visuais, que precisam estar anotando, precisa ter cor, apoio visual, né? E aí, hoje, qual é o desafio, né? A dinâmica, a proposta da aula tem que atingir os 3. Então, você tem que ter o apoio. Tem que ter todos os elementos. Tem que ter todos os elementos. Para você fixar a atenção de todos
de uma forma pelo menos regular. É isso. Então, cada vez exige-se mais, né? E mesmo assim, e a gente precisa se atualizar e precisa buscar, precisa estudar, né? Então, acho que hoje o papel do professor é bem importante também. A própria forma de você aprender, né? De você estudar, né? Cada um estuda de um jeito, né? Tem gente que estuda escrevendo, tem gente que estuda escutando, né? Isso eu acho um negócio muito difícil, porque para quem ensina, é difícil, né? Você captar isso dos alunos, né? É verdade. E os professores falam, gente, eu não consigo acessar, é real. E alguns a gente não consegue mesmo, né? E aí vai estudando o indivíduo e vai tentando ampliar. Mas então, eu acho que são, como nós conversamos, assim, tem vários campos aí que a gente precisa... E as mídias sociais, o Instagram, o YouTube, essas coisas rápidas assim, elas colaboram, elas não colaboram, elas atrapalham ensino? Como você enxerga essas mídias atuais? Eu acho que tudo tem o seu valor, né? Tá. Então, para uma criança ali que não tem um foco, né? Uma atenção seletiva, né? Assim, num funcionamento bacana, ela se dispersa. Uma videoaula mais curta, né? A questão do apoio visual, então TikTok. Um infográfico. Tem que ser coisas mais práticas para que eles possam acessar o que eles viram, né? No momento de uma avaliação, de uma atividade, que eles possam mostrar o conhecimento. Então, eu acho que contribui. O que é difícil é entender como cada um funciona. Né? Então, aquelas broncas que os pais... Você está ouvindo música e está estudando. A depender do estilo dele, a música auxilia. Eu tenho alguns alunos que ficam com fone de ouvido sem fio desligado. Né? Quando atendia também, no consultório, o menininho lá com o fone. Um dia eu falei, você pode tirar? Não, está desligado. Eu só coloco porque eu acho que quando eu coloco, a minha atenção melhora. Então, era uma criança buscando uma estratégia para prestar atenção. Porque o que acontece? Eles sabem que eles não têm foco. Né? Conversando outro dia com hoje um adulto, mas eu atendi durante a adolescência, né? Em consultório, e ele falou assim, é horrível ter TDAH. Lógico. Porque eu esqueço, eu perco as coisas. Lógico, perde o foco. Eu perco tudo. Né? E ele contando que hoje casado, então ele vai no mercado, esquece o que foi comprar, viajou com a esposa e perdeu o passaporte. Então, coisas que acontecem, ele fala, é horrível, a gente não gosta de ser assim. No mercado de trabalho, checklist, né? Tem que anotar tudo que vai fazer. Então, o que eu penso, a gente tem que ter essa empatia e tentar compreender como eles se sentem também. Né? Isso é muito difícil. É muito difícil mesmo. Acho que eu tenho um pouco de TDAH, viu? Eu esqueço as coisas, que é uma loucura, viu? Então, outro dia eu tava com uma listinha ali de um monte de coisa para fazer assim, né? E falando, puta, não posso esquecer dessas coisas, né? Que é a listinha do to-do ali, né? Que eu não pode faltar. Que a gente vai checando, né? Tem muita informação também, né? A gente tem muita informação hoje em dia. Muito estímulo. Então, selecionar esses estímulos também é difícil. Não, eu falei das mídias sociais porque quando eu tô estudando com meus filhos, né? Ou quando tem alguma coisa que eu não lembro, eu vou no YouTube, né? E eu coloco... Hoje tem muitos professores no YouTube dando aula, né? Eu acho isso fantástico, assim, né? Porque é uma democratização de ensino e às vezes eu até questiono, eu falo, poxa, mas será que a gente vai precisar ir para a escola no futuro, né? Será que as coisas não vão ser... porque hoje tudo está na internet, tudo está disponível, né? A quantidade de informações é infinita, né? E isso eu acho muito legal, assim. Então, assim, outro dia eu estava vendo lá um exercício que eu não conseguia fazer, né? Estava conseguindo lá de matemática. Eu gosto muito de matemática, eu estudo muito com meu filho matemática, eu adoro matemática, acho que é um negócio fantástico. Eu sempre gostei muito de matemática e de física. Apesar de ser médico, eu sempre gostei disso. E aí eu não conseguia resolver o exercício. Era um exercício lá de lógica. E aí eu coloquei o enunciado no Google, e o Google não era uma inteligência artificial, mas me mostrou um vídeo. E nesse vídeo tinha um professor explicando. Né? E aí ele me explicou passo por passo, e aí eu falei, putz, vi ó, ele onde que eu estava comendo bola, e
e acertei, né? E eu falei pro meu filho, eu falei, pô, puta coisa legal, meu, olha só, filho, pô, quando você não souber, meu, você não precisa nem perguntar pra mim. Você entra no Google, no YouTube, e o YouTube tem um professor. E tem uns caras ensinando na internet que eles são ótimos. A didática é maravilhosa, que eles, além deles saberem, eles se comunicam muito bem. A arte da comunicação é muito importante, né? O Chacrinha já falava nisso, né? Pois é. Lá, e muitos anos atrás, o Chacrinha já falava, né? Que quem não se comunica se estrumbica. E ele tinha razão, né? Tem razão, né? Até hoje, né? O que você acha dessa comunicação? Quais são essas ferramentas importantes no ensinar? Então, um aluno aprende com um determinado professor e não aprende com Com outro. outro. E, gente, tá tudo bem, né? Então, assim, nesses 30 anos aí de escola, até um pouquinho mais que, né, de estágios, enfim, eu acho fantástico, porque, de repente, eu, como professora, não consegui transmitir, não gosto nem da palavra transmitir, mas vamos dizer assim, não consegui ensinar, né? Da forma que eu, na verdade, tentei. Ele vai na internet, busca um vídeo, né, para compreender de uma outra forma, talvez um professor com uma comunicação assertiva, porque às vezes eu não tive no momento da explicação, ele vai entender, né, porque ele se conectou com o estilo daquele professor. Então, o que eu penso? Os alunos não aprendem, principalmente, né, a partir do 6º ano, hoje até um pouquinho mais novos, no Fundamental 1, 4º, 5º ano, já tem vários professores. Né? Então, quando eles chegam no 6º ano, ali no Fundamental, gente, eles têm 10, 11, 12 professores. Então, é comum, nossa, ele vai super bem em geografia, mas ele tem uma dificuldade em inglês. Né? Às vezes é com a disciplina, claro, ele não gosta. Às vezes é com o professor. Com o professor. E não significa que o professor não é competente na área dele. Significa que eles não se conectaram. Então, quando eles buscam por outros recursos, outros professores, eu acredito que teve uma conexão e uma comunicação assertiva ali, de acordo com o estilo de aprendizagem do aluno. Eu insisto sempre, cada um tem um estilo. E a gente Sim. consegue conectar uns e outros não. Não, isso é notório, né? Isso a gente lembra bem do colégio e cada um era de um jeito, de alguma forma, né? Mas o que eu sempre gostei muito de educação, assim, acho que é um negócio fascinante, assim, né? Educar e passar conhecimento ou ver as pessoas evoluindo forte nisso, né? E a forma que o tradicional ensina, ela não vai se atualizando. É uma coisa que eu sempre me chamou a atenção. Porque eu fiz um colégio muito tradicional, que é o Colégio São Luís, que era um colégio ali, se não ia bem, mandavam embora do colégio, né? São Luís era expulso de São Luís. Jubilado. O cara repetia, não podia ter repetentes no São Luís, né? Não existia repetente. Assim, era raro ter um ou outro aluno que ficava como repetente, porque existia muita cobrança com a aprovação do vestibular, porque o São Luís aprovava, todo mundo entrava direto do 3º colegial, né? Exceto os vagais, né? Como eu, na época, que não estudava, que tive que fazer um ano de cursinho. Mas a esse um ano de cursinho, a dinâmica é totalmente diferente, né? De ensino, né? E é muito legal o cursinho, né? Eu adorava ir pro cursinho, muito mais do que eu gostava de ir pro colégio, né? Porque aqueles professores são todos uns malucos, né? É isso. E essa dinâmica, eu lembro de eu fixar muito mais coisa do que com aquela forma opressiva que foi o colégio, né? Eu tenho, assim, essas lembranças, assim, de dificuldade de estudar por ser muito, muito chato. É porque não tradicional é uma transmissão, né? Tanto que essa palavra me incomoda, transmitir, né? Acho que ninguém transmite. Essas metodologias passivas são horríveis, né? O retentor do conhecimento e o asno que está sentado ali que precisa absorver tudo que o professor diz. Me vem uma imagem, né? Tem na internet que eu não sei se você já viu, os alunos sentados e um girando. Sim. E o professor transmitindo, ele moe, né? Os livros e transmite, todo mundo com fone, assim, recebendo a informação. A gente não acredita nisso. Mesmo porque não retém conhecimento, né? Exato. E o cursinho, eu acho que é uma experiência muito bacana. Eu falo para os alunos também, né? Porque aquele desespero de entrar, tal. Falei, se não conseguir, faça. Porque vocês vão aprender técnicas, estratégias diferentes. O grande lance é
qual é o seu método de estudo, a sua estratégia, essa questão, né? O que vai fazer a diferença? Eu tenho um jeito de estudar, você tem um outro, né? Tem pessoas que têm outro. Eu gosto muito de estudar, então eu falo assim, olha, eu gosto, é um prazer, né? Ter tempo para estudar, para pesquisar. Tem pessoas Que não que gosta. não gostam e tá tudo bem. E tá tudo bem. Né? O que a gente precisa é achar o nosso lugar e hoje tem muitas possibilidades. Acho que a gente não pode amarrar só o futuro ao ingresso na universidade e mudar também de curso. Né? Como estou ali com a turma do médio, no primeiro ano da graduação também, então a gente faz atendimento individual e os alunos, eu não estou gostando do curso. Tudo bem, muda. Né? Nossa, mas eu posso mudar? Pode. Eu acho Mude rápido. Mude rápido para você se frustrar. Exato. O quanto antes, né, você é melhor, porque você vai experimentar. Eu acho que hoje também tem isso. Você pode experimentar, tentar, mudar. Eu acho que está mais fácil, né? E vamos falar um pouco da realidade das nossas escolas, nossos colégios, de uma forma talvez até um pouco radical, mas o ensino que a gente tem público e o ensino privado. Existe essa preocupação com a forma de ensinar nos dois ambientes, nas duas realidades? Falta investimento nas duas realidades? As duas realidades enxergam do mesmo jeito o aluno, como que ele tem que aprender, se ele tem que aprender de forma diferente? Eles são capazes de identificar os transtornos com os alunos da mesma forma ou nenhum dos dois? Qual que é a sua visão em relação a isso? Eu penso assim, né? Eu acho que falta, né? A rede pública, ela tem mais A dificuldade, gente sabe das carências. né? De investimento, a formação mesmo, porque assim, falta recursos, né? Então, se a gente pensa aí, classes muito lotadas, então eu acho assim, é muito difícil. Eu acho que o professor, com a questão da valorização, então se a gente vai entrar nesses aspectos aí, eu tenho tenho contato com muitas pessoas da rede pública, dou aula nos cursos, né, de tanto neuropsicologia, neuropsicopedagogia, né, psicopedagogia. Então, tem pessoas que são psicólogos, estão em sala de aula, estão buscando compreender, né, pedagogos, mas o que eu vejo? Eles têm que arcar, né, com investimento. Então, se a gente vai pensar em questão salarial, é muito difícil. Então, tem pessoas que são muito esforçadas. Então, não dá para a gente... Né? Na rede privada, então, assim, as escolas têm assessoria, né? Muitos vão custear mesmo esses cursos. Tem também prefeituras que investem em formação bastante. Então, eles têm essa oportunidade. Então, acho que não dá para a gente generalizar. Mas o que eu vejo é muito difícil para o professor que está em sala de aula identificar. Né? Nós temos uma lei nova em vigência aí sobre o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a dislexia, transtornos de aprendizagem em geral, que o professor tem que identificar. Tá. Né? Então, de acordo com a lei, claro, existe um trabalho em conjunto. A escola tem suas responsabilidades, a família de ter e manter em atendimentos com psicopedagogos, psicólogos, enfim, né, fono, da área da saúde, de acordo com a necessidade, seja na rede pública ou eles vão arcar com as despesas, né? Mas para o professor que não... Porque, veja, ele percebe que ele tem uma dificuldade, né, que ele não aprende com tanta facilidade, mas identificar e... Diagnosticar, na verdade, na sala de aula, olha, tem um problema, mandou para um orientador, ok. Se não tem um profissional, né, um psicopedagogo na escola, eu sempre vou falar isso. O orientador também pode ter uma noção, né, vai pedir para a mãe fazer uma avaliação externa. Se a mãe leva para essa avaliação, o psicopedagogo vai à escola e vai orientar sobre esse caso, correto? Mas e se a mãe não tem condições? E se a mãe não leva essa criança para uma avaliação externa? Né? Porque o que acontece? Às vezes não tem condições, eles ficam em filas, né? Então, tem alguns setores que atendem, mas as filas são enormes para atender essas crianças que precisam de uma avaliação. Essa criança vai ficar sem o atendimento, e não porque o professor não tem boa vontade. Às vezes ele não sabe como fazer, como adaptar. Né? Então, o que eu vejo? Existe uma carência de informação. Né? Se você tem um professor ali, eu tenho muitas alunas da psicopedagogia que estão em sala de aula.
E aí é bem bacana, porque nas aulas, ai, acho que meu aluno tem isso. Eu tenho uma criança Que sem... você começa a falar, a pessoa fala, putz, mas Entendeu? o É isso. Zequinha ali tem alguma coisa. Aí essa Isso é legal, professora isso é tem legal. condições de adaptar, mas quantos professores são psicopedagogos, né? Ou são neuropsicopedagogos, que aí é a questão da neurociência com a psicopedagogia, né? Que é uma área aí que também está contribuindo muito. Então eu vejo que a carência é essa questão da formação, né? E aí eu acho que tem pouco investimento nessa parte de inclusão, de dificuldades de aprendizagem. Então, é muito difícil. Eu acho que a gente precisa avançar muito nesse aspecto ainda. É, é que a educação é algo que custa dinheiro e que ninguém quer fazer, ninguém quer investir, né? Exato. Eu sempre falo que uma crítica, né, que eu faço ao país é que ainda não existiu nenhum governo, seja ele de direita e nem de esquerda, que investiu de uma forma adequada em educação e saúde. Né? Então, a gente tem déficit disso, sempre vai ter, né? Porque não existe investimento disso, não existe nada que supra isso para a população. É bem melhor não educar. Não educar é mais fácil, porque é mais fácil de domar do que educar. E Né? às vezes em colégios privados, eles preferem assumir que eles não dão conta do aluno, né, do que ter um tratamento ou atender de maneira diferenciada. Nem sempre é um currículo adaptado. Sim. Né? Currículo adaptado geralmente são para crianças que têm o espectro autista, crianças com síndrome de Down, com deficiência, né, com rebaixamento cognitivo. Então, eles têm PCs. Então, essas crianças, eles têm, geralmente, currículo funcional, que a gente chama. Né? Tá. Então, assim, o PEI, né, um plano de ensino individualizado. Então, aí a minha questão é, numa escola que não tem um Não psicopedagogo, tem recurso para isso. né, quem vai fazer? Como eles vão fazer? Então, não é nem a questão assim, eles não têm vontade. Eu acho que eles não têm Não tem a conhecimento, formação, não têm né? a formação. Não tem a formação, não E tem vai como. ficando, Vai ficando. e vai ficando. Então, você vê crianças, tem 16 anos, ainda não sabe ler, não sabe escrever. Né? Então, é triste. Eu acho que é uma triste realidade. Aí que Se nós fosse, temos. é triste pra gente, imagina pro pai e pra mãe, né, dessas crianças, a dificuldade, né, de adaptação. Eu acho que falta muito ainda, a gente precisa caminhar bastante. Você acha que algum dia a gente vai ter alguma educação digna nesse país? Você tem esperança? Eu preciso esperançar, né? Como diz o Paulo Freire, esperançar na ação, né? Não É. esperar. Ele diz que o verbo esperançar vem de esperar atuando, cutucando, fazendo o papel ali do profissional chato, né? Que busca, ali no meu universo onde eu consigo lutar para que essas crianças, né, sejam valorizadas. Eu acho que a grande questão é valorizar todo mundo, né? Eu, quando converso com os aprendentes, com alunos, eu falo todo mundo, todos nós. Temos habilidades e temos dificuldades, Sim, todo né? mundo tem. É aquela questão, se você vai medir a inteligência de um peixe, né, pela habilidade que ele tem de subir em árvore, como diz aí, né, um grande estudioso, Isso é verdade. né? Então, eu acho que a gente precisa olhar. Eu acho que essa questão do olhar para o indivíduo, ter fôlego. Eu acho que hoje, para a educação, assim, falta fôlego. Né? Um cansaço, muitos profissionais com estresse, né? Com as síndromes aí, Com os buscando. burnouts, né? Porque tá desgastante. E a demanda está aumentando a cada dia. Eu falo que a quantidade de crianças que chegam com laudos diagnósticos em consultórios, né? Em escolas é grande, assim, é gritante. É uma coisa bem... Mas é bom existir o diagnóstico, né? Antes a gente nem o diagnóstico tinha e esse aluno era colocado de lado, talvez esse cara é meio burrão, não quer aprender, e de vez em quando não era isso, né? E muito disso aconteceu. E como você falou, né, na sua época, na minha também, tinha essa questão do vestibular. Hoje, as escolas privadas, elas têm que se preocupar com o ranking de Enem. Né? Então, a escola inclusiva, a escola que acolhe as diferenças, ela talvez não se destaque no Enem. E aí ela também não consegue atingir o público. Sim. Né? Então,
Difícil, né? Difícil. É um paradoxo, né? É difícil. É o paradoxo do ensino. Isso é muito interessante também, essa análise, né? Que é uma análise cruel, né? Da situação. Se eu sou bom para essa escola, o que é ser bom? O quanto aprova, se não aprova, né? Quanto a minha média vai contribuir. Então, eu acho que, assim, é muita coisa, né? Eu brinco, é muita coisa envolvida, né? Então, falta formação, falta investimento, né? Não por ser psicopedagoga, mas eu acho que em cada instituição tem que ter um profissional da área, né? Existem concursos, eu acho que a rede pública está avançando, mas às vezes é um para, sei lá, 30 escolas. Não dá conta, né? Não dá consultoria. Né? E aí os professores ficam também sem assistência e tentando. Eu falo que eles vão pela tentativa e erro. Alguns dão certo e outros não. Enquanto isso, o tempo vai passando, as dificuldades vão aumentando. E, e tem os pais, o aluno, e como lidar com tudo isso. Né? É difícil. Mas é isso, a vida é feita de desafios, né? A gente tem que encarar os desafios e a gente tem que tentar resolver de alguma forma, né? Ou pelo menos melhorar, né? É o que você disse, né? A gente tem que ter esperança que as coisas sempre vão melhorar, por pior que elas possam caminhar em qualquer caminho que a gente veja e que a gente se desespere, a gente tem que sempre ter a esperança de que a gente vai melhorar. Eu ainda acho que a educação é o melhor caminho que existe. Eu não tenho dúvidas de que quando a gente tem uma boa educação, seja ela qual for, de qual forma for, tradicional, construtivista, aí tem as milhões de linhas, né, de escolas, de forma de ensinar, mas eu acho que quando a gente tem a figura do professor e do aluno, né, e tem esse aprendizado e essa experiência, eu acho que a educação é essencial. Eu acho que é uma das bases da nossa sociedade é a educação, né? Verdade. E eu espero que a gente consiga evoluir nisso, né? A gente consiga ter um povo mais bem educado de todas as formas, mas a educação é importante. Que ela forma caráter, forma pessoas. Pois é assim, né? Se pensarmos nos nossos encontros, né? Acho que todo mundo tem um professor, ou mais que um, que marcou. Marcou, Que lógico. marcou a sua vida. Então, É o mestre, né? apesar da falta de valorização, apesar de tudo, né, que envolve a questão do ser professor, faz parte dos nossos encontros, das nossas memórias afetivas. Alguns marcam de maneira até, nossa, não quero ser assim, jamais. Os que a gente tinha medo, né, na escola, né? E os que marcam de maneira positiva. Ela firme, mas ela conseguiu. Né? E eu penso isso. Quando eu penso na educação, sou apaixonada por educação básica. Tá bem difícil, é um desafio aí, né? Diário, mas eu penso nisso. Quantos a gente consegue mudar? Todos é impossível. Mas para aquele que você faz a diferença, Faz a diferença. é isso aí. Legal. Muito bem, professora. Eu fico muito feliz aqui de trazer esse tema para a gente discutir. Acho que é um tema muito atual, a educação e essas dificuldades de aprendizagem que eu acho que a gente está vendo cada vez mais na sociedade. E talvez por também as pessoas talvez tivessem um pouco mais de vergonha de colocar isso, e hoje não tem mais isso, né? Isso tá escancarado. Então eu queria te pedir aí para você olhar ali para nossa câmera da verdade aqui, para sua câmera aqui, deixar um recado aí para as pessoas sobre educação, sobre esses distúrbios, ou você queira falar sobre isso. Ao vivo. Ao vivo e às cores, deixa um recadinho aí. Eu penso que a gente tem que acreditar, né? Tem que acreditar no indivíduo, na aprendizagem, nas possibilidades. Eu acho que o nosso papel como professores, psicopedagogos, pais, como, né, pessoas aí, né, que caminhamos, é acreditar que todos podem aprender, ampliar, se conectar, né, e continuar esperançosos que a gente, né, tem um caminho aí difícil, com muitos desafios, mas que é possível. E aí deixo, né, a frase do Paulo Freire, não podia ser diferente, que a gente tem que esperançar através da ação. Então, que cada um faça a diferença dentro do que é possível. Legal. É isso aí. Muito bem. Então, eu agradeço novamente aí sua presença, essa horinha aí do dia que você conseguiu arrumar aí na sua agenda, que eu sei que não é fácil também.
Então, a gente fica aqui com mais um podcast aqui do Substância P. Hoje trouxemos aí um tema também muito importante aqui, educação, e que a gente curte muito também, afinal, faz parte aqui da nossa essência também a educação. Então, a gente se vê numa próxima e até mais.